Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Inspeção de Equipamentos. Como todos sabem bem, meu nome é Rafael, estamos aqui dando início à nossa 8ª videoaula da matéria de refratários e isolantes, né? De maneira que na outra videoaula vimos os tipos de derramamento, né? Manual, vibração externa, interna e o por fluência livre, né? De maneira que ainda não encerramos a parte de métodos de aplicação. E nessa nossa 8ª videoaula vamos começar aqui falando dando continuidade aos métodos de aplicação. Começando agora, senhores, pela projeção pneumática, né, que é aquele outro método de aplicação além da socagem e do derramamento. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo. Projeção pneumática, ou gunning, né? Muito utilizado. Facilidade de aplicação e produtividade, ou seja, não há necessidade da utilização de formas. Já é um ponto positivo, certo? Não há necessidade de utilização de formas, não há necessidade, consequentemente, da remoção das formas, né? Com aquele cuidado todo com a penetração, a absorção da água pela madeira e tudo mais. O material é pré-misturado em um misturador comum e transportado para uma máquina especial para projeção, certo? Então, esse é o trâmite logístico aí da projeção pneumática, né? Essa máquina possibilita o arraste do material pré-misturado por ação do ar comprimido, né? No caso, ar comprimido, através de uma mangueira. Na ponta da mangueira existe um bocal com dispositivo para a adição de água à mistura. Dispositivo esse controlado pelo operador qualificado. O material, então, é arremessado à superfície pela pressão do ar após ser umedecido na proporção correta. Ou seja, não há a adição excessiva de água de maneira que vá fazer com que a massa refratária atinja a parede e caia, certo? E nem pouco para que ela bata e esfarele, certo? Então, na medida correta, ela bate e adere à superfície metálica. Certo? Depende e muito da experiência do aplicador no controle da adição de água, justamente pelo que eu acabei de lhes falar. Excesso de água provoca o quê? Foi o que eu disse, a não aderência do material do costado, enquanto que pouca água provoca superfícies rugosas, certo? Sem contar o desperdício daquele material que não adere. Processo de qualificação do aplicador diretamente ligado à qualidade da aplicação. Certo? Desvantagem, perda por rebote, que é o rebound, né? Que é exatamente aquele material que bate e por próprio rebote ele não adere, certo? Pela segunda lei de Newton, né? A lei da aplicação das forças em sentidos opostos. Partículas grossas do concreto tendem a não aderir à superfície, provocando perdas de material na ordem de 15 a 25%. Então, percebam que em particulados grossos, certo? Eles não têm muita aderência. Isso que faz o quê? Com que seja mais concretos refratários de baixa densidade, né? Rebote aderido à massa refratária reduz as propriedades do material. Por esse motivo, esse método de projeção não é recomendado na posição plana e deve-se tomar cuidado visando impedir que o rebote atinja regiões recém-refratadas, certo? Que pode pode implicar numa não uniformidade a um material que estava anteriormente formado, né? Temos aqui um aparelho, né? A máquina chamada de Allentown, né? Que é a mais usada, certo? Aqui o bocal de saída, né? O recipiente de armazenamento, a câmara superior, a câmara inferior, certo? Bom, procedimento, né, de aplicação. Carregar a mistura de concreto pré-misturado, ou seja, sem a utilização de água, apenas na homogeneidade, misturado na parte superior da máquina, ou seja, nessa câmara superior. Fechar a válvula superior por essa válvula aqui, e transferir o material para a camada inferior, certo? Alimentação junto ao setor aqui, a rocha alimentadora, né? E expulsão do material através da mangueira até o bocal. Enquanto o material na câmara inferior está sendo transferido para a mangueira,
nova carga de concreto deve ser colocada na câmara superior, certo? E a adição da água no bocal de saída e a aplicação do material na pega. Temos aqui, ó, uma forma de gunning em alto forno, olha, o bocal aqui, certo? Com um aplicador de água, e o material refratário ele sai aqui com quantidade suficiente de água somente para a adesão do mesmo à parede a ser protegida. Bom, ainda em projeção pneumática, né, no gunning, o volume de material lançado é governado pela pressão de ar e pela velocidade do motor que aciona a roda dentada, certo? O volume desse material, mais uma vez falando, certo, é governado, ou seja, depende diretamente da pressão do ar envolvida e a velocidade do motor que aciona a roda dentada. E eles têm que andar em consonância um com o outro. No bocal, a água é adicionada ao concreto através de um anel nebulizador, certo? Por esse anel nebulizador, a quantidade correta, necessária de água é adicionada à sua mistura, né? Seu concreto refratário. De maneira que é na proporção adequada e controlada pelo operador qualificado. O operador, por sua vez, irá construindo a camada projetada em movimentos circulares e contínuos, né, de preenchimento. O bocal deve estar posicionado a 90 graus em relação à superfície, certo? Refratada, e o trabalho se desenvolve de baixo para cima, justamente por causa do rebote, né? Deve-se tomar cuidado de evitar a aderência de rebote do revestimento e o aparecimento de laminações. Nos casos onde não for possível a incidência do jato perpendicularmente à superfície, admite-se um ângulo auxiliar, que seria de 30 graus, certo? Gravem, né, no caso, ou seja, quando não puder ser em 90 graus, pode ser aplicado a 30 graus, certo? Antes da aplicação, deverão ser colocadas guias de madeira que servirão para orientar a espessura do refratário, né, a ser preenchida, certo? Deve-se aplicar material em excesso e retirar após completar o lance com um sarrafo, visando garantir a espessura do revestimento especificada pelo projeto. Nunca deve ser projetada uma camada complementar para completar a espessura após o início da pega. Já foi dito isso na outra videoaula, certo? O tempo de aplicação em relação ao tempo de pega. A partir do momento que a sua massa refratária iniciou o processo de pega, não poderá ser preenchida com uma sobrecamada, né? Uma sobreespessura. A altura máxima de cada lance deve ser determinada em painel de testes, com base no tempo de refratamento do painel e o tempo de início de pega, certo? Que é regida por essa formulazinha aqui, ó. A altura do lance é igual à área do painel vezes o tempo de pega dividido pelo perímetro vezes o tempo. Bom, ainda em projeção, né, a pneumática, né, projeção pneumática, só que dessa vez a úmido, que é a wet gunning, né? Projeção a úmido é um método de projeção pneumática em que o material é projetado já umedecido pela mangueira, certo? Diferença básica. O outro necessita do umedecimento, né? Da ação umectante. E esse já é umedecido diretamente pela mangueira. Na ponta do bocal é introduzido um aditivo especial que altera as características do material, proporcionando baixa fluidez, certo? Ou seja, ele fica menos fluidizável, né, digamos assim, e com uma viscosidade maior, características essas que são necessárias para a projeção e adesão dele à parede a ser refratada. Para esse processo são necessários os seguintes equipamentos: misturador de grande porte, bomba específica para o concreto, bomba de aditivo, né? Aditivo umectante, compressor de ar e um bocal específico para projeção a úmido, né? Tem essas exigências a mais aí. A qualidade do revestimento nesse processo depende diretamente da quantidade e características do aditivo, onde pouco aditivo vai provocar a não aderência do concreto à superfície a concretar, certo? Não vai aderir, vai
ter um rebote de quase 100%. Esse processo possui as seguintes vantagens em relação ao processo de gunning convencional, ou seja, a seco. Baixo índice de rebote, uma vez que a quantidade e característica do ativo esteja corretamente dosada. Sem poeira, porque é úmido, Alta produtividade, você consegue fazer uma proporção de produção, produtividade de 4 a 7 toneladas por hora. E características físicas semelhantes ao processo convencional, certo? Ele adquire características finais físicas semelhantes ao do processo a seco. Necessidade de contínua comunicação entre o aplicador e o operador da bomba do ativador, certo? Isso aí é uma desvantagem. Outra desvantagem é o elevado custo de mobilização, ou seja, não viável para aplicações de pequena monta, ou seja, se você vai fazer um servicinho de âmbito pequeno, muito pequeno no caso, não é viável, não é um bom negócio. Maior dificuldade de aplicação em locais confinados, diretamente pela quantidade maior de maquinário, e um bocal mais pesado e mais difícil de manusear que o bocal de projeção a seco, justamente por ser mais pesado, certo? Bom, senhores, vamos falar agora de socagem, último processo de aplicação, último método de aplicação que falta, Socagem. Concretos de pega química ancorados em malha hexagonal, grampo em formato de 8 ou coroa são aplicados pelo método da socagem, Você tem a sua malha hexagonal ali, ou em formato de 8, grampo, coroa, sei lá o que for. Você pega a massa refratária e manualmente você soca ali, como vocês podem ver pela foto aqui. O objetivo desses concretos é resistência à erosão e por isso necessitam de alta densidade e resistência mecânica. Os processos já mencionados anteriormente não têm condições de proporcionar o grau de compactação necessário para o serviço proposto pelo revestimento, justamente pela altíssima densidade dele, certo? Seria necessário que realmente fosse um processo de socagem manual, certo? No mínimo, porque também temos a socagem pneumática. O método consiste em, literalmente, bem como os senhores imaginam, aplicar o material socando o material manualmente ou com um martelo de borracha, Nesse caso da foto ali, estamos vendo com a mão mesmo, ou com a utilização de socadores pneumáticos. Depende muito da necessidade do serviço. Para obtenção de maior homogeneização, são utilizados misturadores planetários com capacidade de 60 litros, ou seja, que confere uma oportunidade maior de preenchimento, por remessa de produção. As propriedades do material de pega química variam muito com a utilização da quantidade de água acima do definido pelo fabricante, no máximo de 5 a 10%, certo? Por necessitar de menor quantidade de água, a secagem do material é realizada na temperatura máxima de 353 graus Celsius, certo? Bem menos necessário altíssimas temperaturas e bem mais rápido o processo. Somente deverá ser misturado o material que seja aplicado no máximo dentro do período de 15 minutos após a mistura e hidratação, certo? Prestem atenção. Ser misturado o material que seja aplicado no máximo dentro do período de 15 minutos, ou seja, se você vai misturar o material, ele tem que ser aplicado no máximo em 15 minutos após a mistura e hidratação. Por que mistura e hidratação? Porque mistura, como nós já sabemos, é para homogeneização, certo? Do material seco, sem a água. O processo de hidratação é exatamente quando você tem a adição da água, certo? Excesso de material deve ser removido até que o material e a malha hexagonal seja alinhada, certo? Tem que deixar perfeitamente alinhado. Excessos acima de 1,5 a 2 milímetros de altura provocam queda de material e redução da espessura do revestimento, ou seja, aquilo que exceder a malha em 1,5 a 2 milímetros, ele começa a desprender, certo? E aí acaba levando com ele mais do que devia e compromete a sua espessura do revestimento. Mais uma vez dizendo, será acusado em termografia caso não seja visto visualmente. Esse processo pode ser utilizado no preenchimento de juntas de campo de materiais vibrados. E para grandes peças, o refratamento é realizado em peças separadas, certo? Em trechos, em blocos separados. Quando na montagem e soldagem das peças no campo, é deixada uma faixa de 100 milímetros do refratamento para preenchimento no campo,
certo? Esse preenchimento poderá ser realizado com material de pega química aplicado por socagem. Bom, senhores, já vimos aqui agora todos os métodos de aplicação, certo? De maneira que agora vamos dar início ao assunto de cura e secagem, né? Bom, conforme mencionado no item 3, lá nas primeiras videoaulas, tanto a cura quanto a secagem exercem forte influência na qualidade final do produto, certo? Nós sabemos que a cura e a secagem, se forem feitas de forma correta, garantem aí uma eficiência superior no seu processo de cura e secagem. Durante a cura, deve-se atentar para a temperatura do revestimento, né? Que esteja dentro de uma faixa de 10 a 35 graus Celsius, durante o processo de cura. Para revestimentos aplicados por projeção pneumática, a aspersão da água durante o tempo de cura é realizada sobre o revestimento, certo? Aquele de projeção pneumática. Para revestimento aplicado por derramamento, certo? Temos projeção pneumática. Vamos ver por derramamento em formas. A aspersão é realizada nas formas e na parte visível do revestimento. Conforme já mencionado, o objetivo da aspersão da água é o quê? Resfriar o revestimento, evitando a evaporação do excesso de água, que seria ali para manter hidratada a sua massa. Revestimento de pega química não necessita de cura hidráulica, afinal de contas, ou a cura é química, ou a pega é química, ou a pega é hidráulica, certo? Evidente que na maioria dos casos é utilizado a cura, né, a pega hidráulica. Com relação à secagem, todos os fabricantes ou projetistas devem definir uma curva de secagem. A seguir, descreveremos curvas de secagem para materiais de pega hidráulica e pega química. Temos aqui, concreto pega hidráulica, certo? Temos aqui uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? Em mais ou menos 2 horas, certo? Mantém-se 100 graus por mais 8 horas, até atingirmos 10 horas. Depois há uma extrema elevação da sua temperatura até 600 graus, que é aquela temperatura limite, certo? É evidente que sempre respeitando aqui, certo? Aqui, aquele patamarzinho de 30 a 50 graus Celsius por hora. Por isso que aqui de 100 graus variou em 500 graus e levou exatamente 10 horas. Ou seja, a cada hora aumentou 50 graus Celsius. E se manteve nessa faixa de temperatura por mais no entorno de 8 horas aí, né? Aqui, no máximo 8 horas, certinho. Certo? E é o mesmo processo dado por pega química, né? Só que com valores diferentes. Vimos aqui na primeira etapa mais ou menos 2 horas e meia, né? Umas 3 horas, melhor dizendo. 3 horas aqui a 150 graus Celsius. Manteve isso até 5 horas, no caso por mais de 2 horas. E depois teve um aumento aqui de mais ou menos 200 graus, certo? E mais ou menos em 9 horas. E de 9 às 10 horas e meia, 11 horas, por mais 1 hora e meia, mais ou menos, 10 horas e meia, se manteve aí por mais ou menos 350 graus Celsius, certo? Bom, ainda em cura e secagem, falamos sobre curva de secagem, né, agora. Sempre é recomendável efetuar a inspeção visual do revestimento após secagem, para averiguar se está uniforme, se teve perdas de espessura, se houve a formação de trincas por choque térmico ou por qualquer impacto que tenha ocorrido, certo? Em algumas situações, essa atividade se torna impraticável, pois a secagem é realizada durante um processo de partida da unidade, né, quando o equipamento já está fechado e em operação. Nessas condições, é de suma importância que o revestimento esteja corretamente instalado e inspecionado antes dessa secagem operacional. Porque já vai estar fechado, já vai estar em operação, não vai ter jeito. Nesses casos, a unidade deve possuir controles suficientes para garantir os parâmetros da curva de secagem recomendados, certo? Então, se vai fechar e vai fazer a secagem, né, a partir de uma partida da unidade operacional, a partida operacional da unidade, essa unidade deve possuir aparatos, né, de controle suficientes para garantir que os parâmetros da curva de secagem
né, sejam observados. Bom, senhores, e no mais, encerramos aqui a nossa 8ª videoaula, né, sobre refratários isolantes. Espero que os métodos de aplicação tenham ficado bem fixados na mente dos senhores. E mais uma vez dizendo, nunca é demais, como eu sempre digo, revisem se necessário o seu material, mas não levem dúvidas consigo. Revisem sempre. Estudar é importante. Mas fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.